Bom dia, meu povo. Sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Deus é bom. Confirme para mim, áudio e vídeo, se tá tudo ok. O áudio tá chegando aí, tá ok? Amém. Tudo ok. Para as nossas irmãs que estão acompanhando aí os 147 dias, para homens, vocês devem ter seus motivos. Que Deus abençoe vocês. Em primeira mão, a gente informa que já está disponível a inscrição para o Retiro Moral para Mulheres. E o nome é pesado, né? O nome do retiro vai ser Resista Manipuladora, a maldade oculta da alma feminina. Retiro Moral para Mulheres. Vagas limitadíssimas. Vai ser em junho, mas o lançamento é aqui e agora. E sem dúvida isso aí vai ser rapidão, tá? Limitado, 300 vagas, passou disso ninguém entra mais. É a limitação do espaço que nós locamos, tá? Então é retiro moral para mulheres. Lá você não vai rosinha, chazinho, lencinho, mesinha. Ai, como você é mulherzinha pro meu marido. Não, minha amiga, você vai apanhar moralmente. Você vai descobrir o quão ruim você é. Fala tanto do homem, tanto do homem, tanto do homem, que ali você vai ver o quão longe você tá de agradar a Deus, viu? Você vai aprender de fato o que é a mulher virtuosa ali de Provérbios 31. Deixa eu ver se eu acho o link aqui. Achei o link. Femenaria.com. Clica lá e vê todas as informações. O bom disso é que, além da inscrição em primeira mão que você vai fazer aqui, você já vai se adiantar nas passagens, né? Então você vai pagar preço de banana se você fizer tudo agora. O brasileiro sempre tem a mania de fazer tudo em cima da hora. Você fazendo agora, nesse mês de fevereiro, nos próximos dias, você economiza nas passagens, economiza no valor promocional que está a inscrição e ainda vai ganhar o livro, né? Resista a manipuladora. Então, seja inteligente. Deus é bom. Hoje o nosso tema... Deixa eu abrir aqui. Nosso sexto princípio espartano dos 147 códigos, né, de comportamento. Conheça o que você aprendeu. Já indo direto para o ponto, nós brasileiros temos essa profunda limitação. Nós até graduamos, mas será que nós aprendemos? Se falou muito de pátria educadora, mas é óbvio, as redes sociais provam isso. Existe um analfabetismo funcional muito gritante no brasileiro. Eu fui 2017, 2018, eu sempre dou esse testemunho, né? Esse testemunho. Fui pregar em Portugal, numa igreja nativa, uma igreja portuguesa. E uma das primeiras conversas com o pastor que me recebeu
foi a Igreja Universal e a Igreja Mundial. E na cidade dele não se cresceu, fechou. Falou, não, fechou. Aqui não dá certo não. E eu falei, por que não dá certo? Ele diz, a média de leitura do português é de, no mínimo, 7 livros por ano. E o brasileiro? Eu falei, vixe, é ruim, hein? Brasileiro não... E o brasileiro evangélico nem Bíblia está lendo, imagina 7 livros por ano. Então, essa questão de conhecer o que aprendeu é justamente o aprofundamento essencial com algo, com uma verdade. E por que eu provoquei quando nós divulgamos hoje o 6º princípio? Até o nosso presidente ama usar, né? João 8,32. Não sei se ele aplica na vida dele, mas o texto não deixa de ser verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Olha que interessante, o texto diz que não é a verdade que liberta. O texto diz que é o conhecimento da verdade que liberta. Você pode intelectualmente conhecer algo, mas se o seu conhecimento não é profundo, profundo em que sentido? Em que medida você se envolve com aquilo que você conhece? Em que medida você produz fruto e resultado a partir daquilo que você conhece? Será que é isso que Deus espera de nós? O conhecer meramente do intelecto? O conhecer meramente da mente? Por exemplo, a Bíblia diz que os demônios creem e tremem. Eles conhecem. E eles reconhecem que aquilo que conhecem sobre Deus é a verdade. Mas nem por isso deixaram de ser demônios. É o que eu sempre ensino aqui na CAF, ensino no nosso seminário teológico, Teologia para o Povo, que existe um destino para o conhecimento de Deus. Existe um fim. E qual é o fim do verdadeiro conhecimento de Deus? A transformação cristã, a santificação cristã. O resultado público que fez com que o nosso conhecimento sobre Deus produzisse semelhança com Deus, produzisse conformidade ao caráter de Jesus. Eu avalio muito isso do conhecimento do que se aprende avaliando as próprias redes sociais. Ontem mesmo, um cara veio me criticar, me xingar todo, dizendo que eu tinha acusado o presidente de ser o barão do leite condensado. E foi um meme, mas o texto que eu fiz foi esculachando a esquerda, esculachando essa mídia tendenciosa, né? Aí eu falei, pronto, agora o presidente virou o barão do leite condensado. Comprou para ele 15 milhões de leite condensado, que é isso que é a matéria tendenciosa. Aí eu falei assim, cara, tu não sabe ler. Volta lá no texto para não passar vergonha, lê de novo, devagar, com muita calma. Aí o cara voltou lá, morreu de rir, dizendo, desculpa, meu irmão, te julguei. Falei, meu Deus, qual é o problema do brasileiro? Qual é o nosso problema? E não tem como, irmão, a nação ser uma nação ignorante sem que essa ignorância também faça parte da igreja. A igreja está inserida na sociedade.
temos a igreja que é resultado da sociedade que temos. Assim como temos a sociedade que é resultado da igreja que nós temos. Um é resultado do outro. As pessoas não conhecem o que aprenderam. E se aprenderam, aprenderam na epiderme, aprenderam na superficialidade. Eu conheço a Deus porque tinto. Eu conheço a Deus porque choro. Eu conheço a Deus porque a irmã profetizou. Eu conheço a Deus porque... E não tem nenhum aprofundamento sobre o conhecimento de Deus. Não conhece o que aprende. Porque quando você de fato conhece o que você aprendeu, você e o que você aprendeu se tornam um só. Vocês se fundem. O seu conhecimento e o seu caráter se unem. Quantas pessoas, olha aí, ó, meus projetos, volta e meia vocês me veem em rota de colisão com os pastores, é isso. Cara, o divórcio entre o que a pessoa é e o que a pessoa conhece é tão gritante que ele é pastor praticando aquilo que nem um ateu praticaria. Praticando coisas que até os demônios se assustam, né? Olha, o diabo é sujo. Não, o diabo não transou com ninguém não, foi você. Não, o diabo não pecou nessa, assim, o diabo tem os seus pecados e as suas culpas. Mas ele não é responsável pela sua falta de caráter. Porque olha só, se é demônio a gente expulsa. Se é caráter é mais difícil, porque caráter tem que ser confrontado, passar pelo processo de arrependimento e discipulado. E a maioria de nós não quer não, então é preferível dizer que é o diabo. O diabo é sujo. Foi o diabo. Foi não. Foi não. Foi você. O seu problema é que talvez você é evangélico, mas você não é cristão. É por isso, olha só, se Jesus é a verdade, o caminho e a vida, você é evangélico, vai para a igreja todo domingo, é dizimista, tem uma Bíblia e mesmo assim não é transformado, a verdade falhou? Jesus é mentiroso? Conhecereis a verdade vos libertará. Me explica agora você. A pessoa tem 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. A pessoa é pastor evangélico e não foi transformado. Aí eu pergunto para você, será mesmo que a verdade liberta? Será mesmo que aquilo que a Bíblia está falando é a verdade sobre isso? Quem está errado? A Bíblia, Deus, o homem? A verdade transforma ou não transforma? Como que nós explicamos esse fenômeno? Se a Bíblia está dizendo em João 8,32 que o conhecimento da verdade liberta, e a gente tem a verdade e tem o conhecimento evangélico, porque a cada domingo ouvimos mais sermões, mais pregações, lemos mais a Bíblia, e mesmo assim, áreas da nossa vida, do nosso caráter, da nossa existência, continuam sem transformação. Como podemos explicar isso? Qual a sua opinião sobre isso? Onde que está o problema na sua visão? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça o que você aprendeu. O Davidson falou, não conheceu. O que é conhecer, Davidson, então?
O Breno falou, conheceu, mas não absorveu. O Gui falou aqui, cada um tem a sua verdade. Relativismo teológico e moral, isso aí. O Bruno falou, não ter intimidade. Mateus falou, meu povo perece por falta de conhecimento. Jean falou, nunca conhecer a Deus. O que é conhecer a Deus, Jean? O Davidson falou, intimidade profunda. Aquiles falou, praticar. Tiago falou, relacionamento. Fabiano falou, conhecer, intimidade. Jailton falou, conhecer a teoria, mas não creu para praticar. Pastor Vini, conhecimento é viver o que aprendeu. Se não produz vida, não é conhecimento. O Brandon, acho que é Brandon, falou, falta de temor. Charles, caráter, renovação da mente. Se não viveu, não aprendeu. Se não produziu vida, não é conhecimento de Deus. O destino do conhecimento de Deus é transformação de caráter para a glória de Deus. Mas vamos lá para o texto. João 8, verso 31. Jesus disse aos judeus que creram nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, olha só. Lembra do princípio de ontem? Ser conquistado pela justiça. Lembra do quinto princípio de ontem? Aplica o mesmo conceito ao princípio de hoje. Jesus Cristo disse, vocês serão verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Gente, o que nós podemos aprender com essa primeira fala aqui de Jesus? O sentimento pouco importa. Lembra que Jesus contou uma história que o pai deu ordem a 2 filhos para irem fazer algo. Um disse, eu vou e não foi. O outro disse, não vou. No processo se arrependeu e foi. E Jesus perguntou quem tinha de fato obedecido, quem tinha feito o certo. No fim, o que vai nos aprofundar no conhecimento do que aprendemos, no conhecimento da verdade? Comprometimento. Vai ter dias que, como eu já ensinei aqui a vocês, emoções falham. Princípios são fundamentos. Então vai ter dia que o ânimo vai estar abalado. Vai ter dias que a gente tem motivo para praticar o mal. Vai ter dias que a gente acorda sem querer ser cristão. Vai ter dias que a gente acorda sem querer ter o temor de Deus como escudo e guia da nossa vida. Vão haver dias que nós falharemos, emocionalmente falando. Mas Jesus disse o seguinte, só permaneça fiel aos meus ensinamentos. Então, você não precisa estar forte para lutar. Você só precisa resistir. Tem dias que você acorda, vamos. Mas Jesus está dizendo que tem dias, só seja fiel. Vai ter dias que a gente não consegue lutar, não. Só, baixa a cabeça e deixa o pau quebrar. Não vai ter força para lutar. Mas você pode ter a capacidade de resistir, permanecer fiel. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu estou sem força. Senhor, eu cheguei ao meu limite. Velho, vá dormir. Eu aprendi algo muito cedo com os meus discipuladores. Você fez tudo que estava ao seu alcance. Você fez tudo o que você poderia fazer? Fiz. Vá dormir. Vá dormir e deixe que Deus faça o resto, meu amigo. Estou sendo tentado.
Ah, eu não estou aguentando. Ai, meu Deus, vai dormir, brother. É até bíblico, né? O salmista diz que o Senhor cuida dos seus enquanto eles dormem. Vai dormir, velho. Porque às vezes, quanto mais você ficar de frente para uma situação, mais ela piora. Vai dormir crendo que Deus vai cuidar de você, vai cuidar da situação. Voltando ao texto, vocês serão verdadeiramente, ou seja, existe a maneira de ser falsamente discípulo de Jesus, que é o cara da teoria, e a teoria que nunca transforma o cara. Mas Jesus falou verdadeiramente. Tenho falsamente discípulo e tenho verdadeiramente discípulo. Vocês serão verdadeiramente meus discípulos se forem fiéis aos meus ensinamentos. Deixar que a palavra de Jesus entre no profundo do teu ser e te domine. Então, olha só, o então está ligado à permanência no ensino de Jesus. Então, conhecereis. Então, o primeiro passo não é ir ler. O primeiro passo é ler a verdade, se dispondo a ser fiel a ela. O que ela requisitar de você, você está disposto a praticar. Ser discípulo a partir do ser fiel ao ensino de Jesus. E depois fica muito mais fácil o conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade, de fato, só vem depois da sua disposição a ser fiel. Deus está falando com todos, mas Deus não está falando com qualquer um. Deus está falando com todos. O Evangelho é para todos, mas não é para qualquer um. A mensagem do Evangelho está disponível, porém está codificada. O Evangelho disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas esse mesmo Evangelho diz: ai de mim. Eu amo ensinar João 8,32 por causa do verbo conhecer. Quem aqui é CAF? Não sei se tem CAF. Aqui, se tiver CAF, sobe a hashtag aí, sou CAF. A CAF já está careca de ouvir o verbo ginosco, que é o verbo conhecer, usado por Jesus aqui no texto. Então, conhecereis a verdade vos libertará. A palavra conhecer é a palavra grega ginosco, que significa chegar a saber, vir a conhecer, obter conhecimento de, perceber, sentir, tornar-se conhecido, conhecer, entender, perceber, ter conhecimento, expressão idiomática judaica para a relação sexual entre homem e mulher. Tornar-se conhecido de. Isso aqui para mim é espetacular. O que eu ensino sempre para a CAF e o que eu ensino sempre para os alunos de Teologia para o Povo. O irmão Wallace colocou aqui: serei CAF, kkkkk. Amém. O que eu fico doido com esse verbo é que ele é usado para a relação sexual, marital. A relação sexual entre um homem e uma mulher. O verbo sobre o conhecimento
intelectual é o mesmo verbo para o conhecimento sexual. Os evangelhos falam sobre José e Maria. E José não conheceu Maria até ela dar à luz. E o verbo ali, conhecer, definiu relação sexual. José não teve relação sexual com Maria até que ela deu à luz. O verbo para a relação sexual é o mesmo verbo para o conhecimento intelectual. Ou seja, que conhecimento é esse que Jesus expressou em João 3,16? É o conhecimento do envolvimento, é o conhecimento da intimidade, é o que eu ensino para a CAF e para a teologia para o povo, ler e ser lido, ser um só, como disse o Davidson aqui. A Bíblia só fala com quem está falando com ela. A Bíblia, ela lê de volta. Não adianta ler a Bíblia sem ser lido por ela. A Bíblia só transforma o leitor que é lido. Não adianta ler a Bíblia e fugir para a terceira pessoa. A Bíblia só transforma os leitores na primeira pessoa. Eu. A Bíblia é Deus falando comigo. Olha só, ficou claro aqui, né? O sentido grego do verbo. É chegar a saber, você se envolve. Vir a conhecer, você se envolve. Obter conhecimento de ou do outro, você se envolve. Perceber, sentir. Porém, agora o verbo muda. Tornar-se conhecido, ou seja, a outra parte agora passou a conhecer você de volta. Tornar-se conhecido de é uma via de mão dupla. Você conhece a verdade conhece você. Você lê a Bíblia lê você. Você conhece o outro te conhece de volta. Isso é conhecer o que você aprendeu. Você conhece o que você aprendeu e o que você aprendeu conhece você. Nossa, o Lucas aqui matou a pau. Não existe relacionamento sexual sozinho. É isso que você está fazendo. Por isso você não transformou. Você está trazendo o conhecimento de Deus para a esfera do ego, para a esfera do eu sozinho. Você não está permitindo que o conhecimento da verdade se expanda pela tua vida ao ponto de transformar você e fazer de você um agente de transformação. Você quer o conhecimento para discutir, você quer o conhecimento para provar que você sabe, mas será que você quer o conhecimento para transformar você? Será que você quer o conhecimento para que Deus um dia transforme o outro através de você? Quando você conhece o que você aprendeu, códigos surgem. Olha só, por que a gente está estudando 147 códigos espartanos? Porque alguém tornou comum para uma cultura esses códigos. E de onde esses códigos vieram? Alguém conheceu o que aprendeu. Alguém conheceu o que aprendeu. E quando você aprende e você passa a conhecer o que aprende, códigos surgem, éticas surgem, vida surge, moralidade surge, conceitos saudáveis que sustentam uma sociedade, um legado surgem. Porque hoje a gente se tornou uma sociedade banal, uma cultura banal e uma igreja banal? Porque não conhecemos o que aprendemos. Olha só, o sexo é a moeda mais corrente nos nossos dias. A banalidade sexual virou arte. Se conhecêssemos o que nós aprendemos, a Anitta
não seria ouvida como artista, porque nem arte existe. E o problema não é só ela. Olha uma nação hipersexualizada como a nossa. Olha só, o cara que se forma em direito, o cara que se forma em medicina, é o mesmo cara que vai dançar o funk na festa ou no baile. Não consigo assimilar isso não, velho. Como que alguém se gradua para um diploma e essa graduação não refina, não sofistica o que a pessoa é, suas preferências, sua visão de mundo. E essa é a nação que nós somos, a pátria educadora que nós somos, onde pessoas se formam e não aprendem nada, onde pessoas diplomam, graduam, mas isso não significa muita coisa. Falta paixão vocacional. Falta paixão vocacional. Tá raro a gente ver pessoas apaixonadas por aquilo que fazem. Crentes e não crentes. As pessoas toleram o que fazem, porque aquilo que fazem produz dinheiro, mas será que as pessoas amam o que estão fazendo? Porque profissão é aquilo que você faz pela recompensa, mas vocação é aquilo que você faz além da recompensa. Claro que tem a recompensa, todo mundo paga boleto e ninguém vai abraçar uma profissão sem a recompensa do salário. Óbvio que existe isso. Não estou aqui querendo ser franciscano, mas a vocação te dá 10 passos à frente da profissão. Por exemplo, a gente volta e meia eu converso com amigos. Tem médicos, irmão, que tem clínica particular e também é servidor público. Cara, o cara tem que cumprir uma carga horária de 12 horas, publicamente falando. O cara só passa lá para bater o ponto e depois vai para sua clínica particular. O cara cria todo um mecanismo, né, de autofavorecimento. E aí as filas de gente morrendo, o SUS sucateado, a corrupção política, o dinheiro que é... Mas não adianta nada. Aí o político não vai ser corrupto e manda o dinheiro para o SUS. Mas no SUS ali, os servidores públicos estão todos corrompidos, os diretores, os médicos, os enfermeiros, eles criam toda uma rede protecionista de corrupção comportamental. Eles podem até não serem os políticos desviando recursos, mas eles são os canalhas desviando a paixão vocacional. Não amam o que estão fazendo. E aqui é óbvio que eu não estou generalizando, mas é óbvio que existe. Porque, irmão, quando um homem e uma mulher amam o que está fazendo, revoluções sociais acontecem. Transformações não apenas no âmbito pessoal acontecem, as transformações públicas, sociais passam a acontecer. Conheça o que você aprendeu. Conheça o que você aprendeu e Deus vai te usar para produzir resultados, consequências sociais. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por essa manhã, pelo teu amor revelado em Jesus, revelado pela tua santa palavra. Eu abençoo a vida dos meus irmãos e peço que cada um de nós seja dominado por aquilo que conhece. Que a gente de fato aprenda e de fato conheça o que aprendeu, para que o Senhor, além de transformar a nossa vida, nos transforme, nos guie como agente de transformação para a vida de outros, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Falou, minha galerinha. Beijo, viu? Deus abençoe. Até amanhã.